Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Francisco. Hoje é um feriado, né? Mas estamos aqui, que temos que ter uma firmeza na fé. E eu agradeço que vocês vieram, a vocês que também estão nos acompanhando pelo Facebook. E hoje a palestra pelo nosso irmão Roberto, com o título Não vos afadigueis pela posse do ouro. Até brinquei com ele, falei, essa palestra eu quero ver. Ele falou para mim assim, eu também. Mas eu sempre gosto que ele pega uns títulos bem diferentes, porque ele tem bastante conhecimento, ele nos traz coisas boas. Então vamos pedir, e hoje pedir com força, né, Roberto? Que a espiritualidade superior intua, o ampare durante o procedimento desta palestra, que ele possa nos trazer do conhecimento e do estudo que ele o fez, bastante coisas que nós possamos refletir, pois quando se fala de dinheiro e de ouro, a reflexão é bastante, né, gente? Então fechamos os nossos olhos, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e pedimos que abençoe essa noite, que nos traga a tranquilidade, a serenidade para todos vocês. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja e nos dê condições para que a gente seja compreendido por todos que cá estão. O assunto que o Narciso falou, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, itens 9 a 11. E eu conversava agora há pouco com o Reginaldo, que esse capítulo 25, intitulado Buscai e Achareis, ele é muito curtinho, mas ele é de uma dificuldade, não de transmitir a informação, né, mas de executar. Porque quando a gente começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente observa uma característica de Kardec, que ele sempre parte do simples para o mais complicado, do fácil para o mais difícil. Então ele começa os capítulos falando de reencarnação, de leis, da questão das aflições, do consolo, das bem-aventuranças, e aí ele vai numa crescente, evoluindo os assuntos, e aí ele chega nesse bendito, buscai e achareis. Por que eu digo bendito? Porque aqui ele fala que nós temos que buscar, que bater, que procurar, ou seja, são verbos que indicam ação, a ação daquele que está executando essa tarefa. Então o Evangelho não é algo estático, é algo que precisa da nossa participação, da nossa contribuição. E quando eu li esse assunto para poder trazer, não vos afadigueis pela posse do ouro. Nesse instante eu falei, mas ele está falando para a gente procurar, para a gente bater, para a gente buscar. E aí ele fala para a gente não se afadigar por conta dessa busca. E olha que interessante, né? Um contraponto
aqui dessa situação. E para começar, falando exatamente desse assunto, eu vou contar uma história que acho que todo mundo conhece, mas a gente sempre precisa estar lembrando. Dizem que quando Alexandre o Grande, ele estava para desencarnar, ele fez 3 pedidos. O primeiro pedido que ele fez é que os melhores médicos conduzissem o seu caixão. Primeiro pedido que ele fez. Segundo pedido, que todas as riquezas que ele conquistou ao longo da sua vida fossem espalhadas do percurso de onde ele estava sendo velado até o lugar do sepultamento. E terceiro, que as suas mãos estivessem fora do caixão, soltas, balançando. Pode parecer uma coisa meio estranha, né? Absurda, mas ele explica por que ele está dizendo isso. Os melhores médicos é para mostrar que diante da morte, nem o melhor médico, nem a melhor medicina vai resolver o problema. Porque na hora da morte a gente vai ter que se ater a essa condição e seguir, né? Vai ter que passar por ela. As riquezas espalhadas, ele estava dizendo o seguinte: vai ficar aqui na terra, porque são coisas aqui da terra e vão permanecer aqui na terra. Simples assim. E terceiro, por que as mãos vazias? É porque quando a gente chegou aqui, a gente chegou de mãos vazias. Quando a gente volta para casa, a gente volta de mãos vazias. Então esse ensinamento que ele trouxe, um homem que teve um poder imenso, que teve mais riqueza que a gente sequer imagina que era possível, exatamente no momento da morte, ele faz essa reflexão. E ele viveu 300 anos antes de Jesus, o Alexandre. Então, quando a gente pensa nisso, né, que Jesus depois ele traz algo semelhante, é muito importante para a gente poder refletir a respeito dessas coisas que estão aqui na Terra, que fazem parte da nossa vida. O texto, ele está em Mateus, no capítulo 10. Esse texto é quando Jesus pede para que os apóstolos eles saiam em jornada, em missão de pregação, para que as pessoas conheçam a sua mensagem a respeito do reino de Deus. E ele diz assim, exatamente isso: não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco de viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. E aqui, um parênteses, o que é fato, né? Fato é um termo português que é muda de roupa. Significa muda de roupa. Então ele está falando para viajar, para esse pessoal viajar sem levar absolutamente nada. Repare só, Jesus não está mandando um grupo de amigos para passear. Ele está mandando os apóstolos saírem para anunciar a boa nova. Sem roupa, sem reserva, sem provisão nenhuma. Por que será que ele está fazendo isso? Isso pode soar para a gente, de alguma forma, como imprudência. Mas Kardec explica no texto ali que ele está falando a respeito do assunto, que existia um contexto. Naquela época de Jesus, isso era normal, porque era costume antigo das pessoas viajarem sem nada e contar com a caridade, contar com a atenção das pessoas ao longo da estrada. Então era um dever de cuidar dessas pessoas, porque poucas pessoas viajavam. Então os viajantes eram um tanto quanto raros. Então a hospitalidade ela fazia parte daquele contexto histórico ali, daquele momento. Agora vocês imaginam, você viajar numa época que não existiam carros, não existiam
automóveis, não existia nada, nem uma bicicleta, né? No máximo um camelo, e a pessoa viajar com um monte de tralha de um lugar para o outro. Além de cansativo, era difícil, era complicado. Então tinha uma série de coisas relacionadas a tudo isso. E Kardec ele vai um pouquinho além, para a gente entender a questão do Evangelho segundo o Espiritismo. Se Jesus voltasse hoje, ele não poderia dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Por quê? O contexto hoje é diferente. As coisas hoje são diferentes. Kardec não está corrigindo, em hipótese alguma, Jesus. Ele não está corrigindo. O que ele está falando é o seguinte: nós precisamos separar o Jesus histórico, aquilo daquele contexto, naquela época, para as questões morais relacionadas a este ensinamento que ele está trazendo. E esses ensinamentos morais, eles são eternos. Porém, o fato de sair sem provisão era uma coisa daquela época. Então a gente precisa separar as duas coisas. Por isso que a gente, quando lê o Evangelho, quando a gente estuda, a gente tem que interpretar o contexto, o que acontecia naquela época, por que que eles falavam dessa forma, por que que acontecia desse jeito. Porque a gente não pode levar as coisas ao pé da letra do que está no Evangelho, porque a gente pode cometer injustiças e pode cometer erros por causa disso. Então a gente tem que separar as coisas. O ensinamento profundo daquele contexto. Hoje, ninguém vai sair de casa para fazer uma viagem, para fazer alguma coisa, vai sair sem dinheiro, sem provisão, confiando que as pessoas vão te ajudar no meio do caminho. Hoje não tem esse negócio não, o negócio é muito mais complicado. Então, o que a gente precisa observar? O ensinamento que está por detrás de toda essa história que Jesus está falando. Ele está falando principalmente da questão, uma das questões, né, Reginaldo, que a gente conversava, mais difíceis do ser humano, o desapego. Desapegar é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. E não falo só de bens materiais, não. Falo de emoções, eu falo de pessoas. A gente tem dificuldade de deixar que as pessoas sigam o seu caminho, né? Então nós temos essa dificuldade. Então Kardec explica nessa história que mandar os apóstolos sem nada tinha dois propósitos. Por que que Jesus mandou os apóstolos nessa condição? O primeiro deles, confiar na providência divina. Deus vai cuidar de quem está trabalhando, de quem está fazendo alguma coisa em benefício de uma sociedade, em benefício de um geral. Deus vai estar cuidando de todos nós. Isso é inevitável. Então esse não é um convite ingênuo para a gente não levar provisão, para a gente não trabalhar, para a gente não se cuidar, para a gente não planejar. Não é esse o objetivo. A coisa aqui é muito mais profunda. Porque quando a gente vem aqui para a Terra, a gente vem executar uma tarefa, quando a gente encarna. A tarefa de evoluir. E nessa evolução a gente precisa dos bens materiais. Eles são úteis para o nosso desenvolvimento, mas eles não são fundamentais. Por exemplo, a nossa personalidade que nós temos hoje, a gente vai deixar aqui na Terra. Porque quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente volta a ser espírito, e aí a gente se apresenta como de fato nós somos. Porque aqui é uma máscara que nós estamos usando, transitória, para que a gente possa continuar esse processo evolutivo. Porque tudo aqui é passageiro. Os bens materiais, a família, tudo que nós utilizamos para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, é passageiro, é transitório. E quando a gente entende isso, a gente entende o que realmente importa, que é o sentimento. É a intenção quando nós agimos, e não aquilo que nós acumulamos. Esse é o que é o mais importante que a gente precisa lembrar. E o segundo ponto, quando Kardec aponta uma questão
muito mais prática quando Jesus manda os seus discípulos sair sem provisão nenhuma. Primeiro, para não despertar a cobiça das pessoas. E segundo, imagina o seguinte: estou viajando com uma sacola cheia de moedas de ouro e estou querendo saber quem vai me hospedar. O que vai acontecer? Os interesseiros vão se manifestar. Os interesseiros, ou seja, aquelas pessoas que querem só levar alguma vantagem. Nós conhecemos muito bem isso, né? Os que têm um pouquinho mais de 50 anos, assim como eu, a gente se lembra do Gerson, né? De levar vantagem em tudo, que era uma propaganda de cigarros, há muitos anos atrás. E o brasileiro, infelizmente, tenta levar vantagem em tudo. Então imagina você viajar com recursos, ou seja, você vai ser visado por pessoas que querem te roubar e pessoas que querem se aproveitar de você. Então qual que é a vantagem de viajar sem recurso nenhum? Porque olha só, quem vai se interessar em me ajudar quando eu estiver ali na estrada precisando de alguma coisa? É quem de fato tem um bom coração. É de fato quem tem a caridade como um móvel da sua vida. Ou seja, é um meio de distinguir os egoístas dos caridosos. Então Jesus estava trazendo esse sentido. Vocês vão, não levem nada, porque ali quando vocês chegarem, quem tiver condições vai abrigar vocês ali naquele momento. Então olha só que interessante isso. Por quê? Porque olha só o texto: ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. E a pergunta básica: o que é ser digno aqui? É uma pessoa que é rica, uma pessoa que é instruída, é um religioso? Olha só a pergunta que a gente precisa fazer: quem que é essa pessoa digna que vai nos hospedar? E Kardec, ele responde no texto, ele fala o seguinte: digno é aquele que é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem como pagar. Alguém já ouviu falar fazer o bem sem esperar retribuição? É exatamente isso. Eu vou acomodar um viajante, alguém que está partindo para levar uma mensagem do Evangelho, vou acomodá-lo na minha casa porque eu quero ouvir o que ele tem para me dizer. Não é porque eu estou interessado na bolsa, naquilo que ele carrega, mas sim na mensagem. Ele está preocupado com a mensagem. Então, não é sobre a riqueza, não é sobre status. A gente vê que o digno é justamente a pessoa que tem esse bom coração. Tem uma frase que eu uso com muita frequência, né, que as pessoas dizem que o mundo é dos espertos. E eu complemento: o céu é dos dignos. Então o digno é aquele que tem um bom coração, que vai ajudar as pessoas sem nada em troca. Então essa dignidade é algo profundamente democrático. Por quê? Porque no sentido que Kardec está trazendo aqui para a gente, essa dignidade ela está ao alcance de qualquer pessoa, rica ou pobre, culto ou simples. Então está ao alcance de qualquer um. Por quê? Desde que a caridade seja o móvel daquela pessoa. Um exemplo que nós temos no Evangelho, muito bonito, é o exemplo do cobrador de impostos, Zaqueu, que ele acolhe Jesus, porque ele via aquela turma ali que estava precisando de hospedagem, e ele abriga todo mundo na sua casa. E quando Jesus entra naquela casa, que ele acolhe Jesus, lembra que Jesus fala? A salvação entrou nessa casa hoje. Porque ele estava fazendo de coração abrigando aquela pessoa. E era um homem extremamente rico. E ele então acolheu Jesus e os seus discípulos ali. Justamente por isso. Porque esse móvel da caridade que fez com que ele trouxesse
as pessoas ali para dentro da sua casa. E quando a gente fala em caridade, é aquela história. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é caridade, como que entendia Jesus, que os Espíritos respondem: benevolência para com o próximo, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Exatamente isso, benevolência é o desejo de ser bom, de fazer algo de bom para as pessoas. Então, essa é a verdadeira caridade, mostrando que a caridade é um fruto que revela de uma árvore boa. Por isso que Jesus fala, né, que a gente reconhecerá a árvore pelo fruto. Então, a pessoa caridosa a gente vai reconhecer por conta disso. Mas aqui tem um detalhe muito bonito, quando Jesus recomenda que os discípulos adentrem a casa dessas pessoas dignas. É quando ele fala o seguinte: quando vocês entrarem nessa casa, vocês vão dizer o seguinte: que a paz seja nesta casa. E aí Jesus continua: se a casa for digna, se as pessoas ali forem dignos, essa paz vai reinar naquele ambiente, naquele lar doméstico. Mas se não for, essa paz volta para você, né? Ela vai voltar. Porque a gente sabe que o nosso pensamento é energia. É energia que ela não se perde no vazio. Nós emanamos energia o tempo todo. E nós emanamos e nós recebemos. E o que acontece com frequência? Tudo aquilo que nós damos, nós recebemos de volta. Então, quando eu penso em alguma pessoa para o lado do mal, eu vou receber isso também. Quando eu penso para o lado do bem, eu vou receber tudo isso também. Então a gente vê que Jesus está aqui, nesse momento, mostrando: olha, distribuam a paz. Se a pessoa não quiser receber, ela vai voltar para você. Fiquem tranquilos quanto a isso. Então a gente precisa observar que essa paz, quando nós desejamos, e é um exemplo muito bonito na história de Chico Xavier, foi um dia que a mulher chamou ele estava atrasado para o trabalho, e a mulher chamou, e o Chico falou para ela: não posso agora, fulano, porque eu tenho que ir embora, tenho que trabalhar. Aí o Emmanuel, um pouquinho mais adiante, falou para ele: Chico, volta lá para aquela mulher e vê o que ela quer. Aí ele obedeceu, voltou. Na hora que ele voltou, conversou com ela, falou: Chico, é que você me deu uma receita, mas eu não entendi isso, aquilo. Aí ele explicou direitinho, e aí ele foi embora. Quando ele foi embora, a mulher gritou lá da porta: Chico, Deus te abençoe. E então ele viu uma luz vindo na direção dele, que tomou conta dele naquele momento. Aí o Emmanuel fala: imagina se ela mandasse para você para o inferno naquela hora. Então é exatamente isso, nós estamos recebendo essas energias o tempo todo. Mas aqui existe um momento em que Jesus fala o seguinte: vocês vão na casa dessas pessoas e vão levar essa mensagem. Mas tem gente que não está pronta para escutar. Tem gente que não está pronta para receber essa mensagem. E o que Jesus então recomenda para os seus discípulos? Diz assim: sacudi ao sairdes desta casa ou cidade a poeira dos vossos pés. E aí o que significa isso? Notem que Jesus não mandou insistir. Ele não falou para ficar insistindo. Ele não pediu para ficar discutindo com as pessoas. Ele não mandou impor nada. Ele manda amaldiçoar aquela pessoa? Não. Simplesmente segue em frente. Limpa a poeira e segue em frente. E aqui a gente destaca algo que Kardec sempre coloca para todos nós: que nós não devemos violentar nenhuma consciência. O que significa isso? Tem gente que gosta da doutrina espírita por conta de vários aspectos que o Espiritismo traz.
de explicação acerca das dificuldades, dos problemas, das dores, daquilo que carregamos, né, no nosso coração como angústia no nosso dia a dia. Mas tem gente que gosta de outras religiões, então é católico, é evangélico, mas frequenta o centro espírita. Então o que ele está dizendo aqui de não violentar nenhuma consciência? Se a pessoa gosta, vá, não se preocupe com isso. O Espiritismo não está querendo converter ninguém a se tornar simplesmente espírita. Ele está mostrando que existem outras formas de caminhar e que isso pode ser uma forma de ajudar nessa nossa caminhada. O Raul Teixeira, ele fala uma coisa muito bacana, que ele diz assim, que tem gente que fica tentando forçar a pessoa a ser espírita, mas a pessoa gosta, por exemplo, de um batuque, gosta de dançar, gosta de uma coisa um pouco diferente, e se ele for para o centro espírita, ele vai querer colocar isso dentro do centro. E não vai ser muito legal, porque vai ser uma mescla de algumas coisas. Então ele fala, você gosta do seu atabaque, do seu... Vá lá. Ah, mas eu gosto do espiritismo, mas assim, eu sou fascinado pelas igrejas, de participar de uma missa, de acender uma vela, de ter o meu altar. Faça isso, né? Vá na igreja, não tem problema nenhum. A doutrina espírita está aqui para acolher todo mundo. Então Kardec sempre colocou isso em todos os aspectos. A gente está aqui para acolher todo mundo, independente. Quantas vezes eu já não vi pessoas que saem do passe e fazem o sinal da cruz? Gente, não tem problema nenhum. Tem gente que se escandaliza, tá? Tem espírita que fala, nossa, mas está fazendo o sinal da cruz por quê? Está se benzendo porque está... Não, fiquem tranquilos. Pode fazer aquele seu ritual que você se sente bem com relação a isso. Então, Kardec está falando aqui com relação a isso, e Jesus também coloca, não se preocupe com essas questões. Não vá tentar convencer ninguém hoje, porque o que acontece hoje em dia, infelizmente, é um tal de querer convencer as pessoas à força, que é uma coisa absurda. Absurda. E aí Kardec termina esse texto dizendo assim, outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Por que ele coloca isso? Porque vamos lembrar lá nos tempos, na antiguidade, você vai ser cristão. Não, não vou. Então, espada nele. Você vai ser cristão. Não, então vamos botar fogo. Não era assim? Era feito dessa forma. Hoje, não. Hoje é pelo conhecimento. Hoje, para você conquistar uma pessoa, você precisa mostrar as ideias, mostrar aquilo para as pessoas, para que elas possam tomar a sua própria decisão. Então, a fé hoje, ela não é imposta, mas infelizmente, a gente vê as polarizações ainda nos dias de hoje, né? Pessoas que brigam por questões políticas, por questões esportivas, né? Futebol, agora que está na moda, e ainda mais com a nossa seleção, né? Saindo, todo mundo vira técnico, todo mundo tem palpite, todo mundo tem uma explicação para tudo isso. Então essa mensagem é muito mais atual do que a gente imagina, de não violentar as consciências das pessoas. Você deu o recado, a pessoa não se interessou, segue o seu caminho. É isso que Jesus está trazendo para a gente. É esse o nosso objetivo, não é tentar convencer ninguém dessa condição. Mas é claro, a doutrina espírita ela nos traz histórias reais, porque a manifestação do mundo espiritual é uma coisa real, que a gente vê nas obras de André Luiz e a gente sente no nosso dia a dia. E
para a gente finalizar, falando desse assunto, eu queria trazer uma história que está no livro No Mundo Maior, no capítulo 18, que é a história de André Luiz, que ele vai ser convidado, ele foi convidado, junto com Calderaro, que é o seu mentor espiritual ali, e eles são convidados para irem até as cavernas dos abismos. São lugares onde espíritos ainda endurecidos permanecem por longo tempo. E eles vão para lá. Só que André Luiz não tem condições de adentrar as cavernas. Por quê? Para isso ele precisaria fazer um curso, um treinamento, para entender como funcionava e tudo mais. E ele fica então junto com Calderaro nas imediações, observando o movimento, o que está acontecendo ali. E ali acontece uma coisa muito interessante. Ele, nesse lugar, ele começa a perceber um grupo de senhores bastante idosos, bastante velhinhos, esfarrapados, esqueléticos, e eles carregam nas mãos lama e folha seca. Só que eles estão iludidos, porque eles acham que aquela lama e aquela folha seca são ouro, dinheiro, tesouros. E ali eles ficam angustiados, porque eles querem achar um lugar para guardar todo aqueles tesouros que eles estão carregando. E eles ficam ali preocupados para ninguém roubar, para ninguém mexer. E eles ficam de um lado para o outro aflitos naquela condição. E o Calderaro então explica para o André Luiz: André, esses homens são usurários. Eles desencarnaram há muitos anos e se apegaram tanto às coisas da terra, às riquezas materiais, que eles acham que ainda estão encarnados e estão de posse de um tesouro de fato. Por que eles estão assim? Eles estão meio que hipnotizados por eles próprios e por espíritos que eles traíram, que eles roubaram, que eles cometeram algum crime com essas pessoas. Então eles estão numa forma de pesadelo mental. A sua ideia ela fica fixa naquela condição. Então eles estão abraçando lama, abraçando folhas, achando que aquilo é ouro. E ali acontece um fato muito interessante. André Luiz, ouvindo aqueles senhores conversando, ele percebe um som conhecido, a voz de um homem que está ali no meio. E ele reconhece que é o avô dele, que tinha morrido há mais de 40 anos. E ele reconhece o avô, que foi um fazendeiro ali na região de Minas, e que ele ficou muito rico com agiotagem. Mas ele também teve a possibilidade de ajudar a sua irmã, que era uma irmã bastarda, filha de outro casamento, mas que ele deu um jeito de afastá-la e ficou com o dinheiro da própria irmã. E ele ficou com toda a família. Então o avô está ali desnorteado e ele estava andando de um lado para o outro querendo voltar para casa, porque ele já estava recobrando um pouco da consciência. Ele estava perdido, mas ele estava recobrando um pouco da consciência. Ele ainda estava convencido que aquilo era ouro. Mas com a ajuda do Calderaro, André Luiz e Calderaro se aproximaram dele, e ele impôs a mão, e aquela escama dele, dos olhos, ela foi saindo. Então ele começou a perceber aqueles dois seres que estavam ali. Então ele entendeu que eram seres angelicais, mensageiros de Deus, que foi ali buscar ele naquele momento. Então ele reconhece. E ali, entre lágrimas, ele confessa o que ele fez, ele fala dos problemas que ele teve e que ele não sabia há quanto tempo estava nessa situação. Mas
Em determinado momento ele se lembra com carinho do neto dele, um tal de André Luiz, que ele tinha muito carinho, muito amor. E ele deixa uma pequena fortuna para o neto, para que o neto pudesse estudar medicina, para que o neto fizesse o bem que o avô até então nunca tinha feito. Então ele é o responsável por André Luiz ter feito medicina. Então interessante, né? E nesse momento o André se emociona, se aproxima perto dele e fala: vovô, o senhor não está me reconhecendo? O senhor não me conhece mais? E ali tem um encontro muito emocionante. Ele desmaia nos braços do André, e o André, ele fala assim: não é um fardo, é meu avô que está aqui, que me deu toda a possibilidade que eu podia de me tornar uma pessoa de bem. Mal sabe ele, né? A vida que o André teve depois. Ajudou muita gente, sim, mas passou por uns bons perrengues também. Então o reencontro, ele traz uma condição muito profunda. Por quê? Não há cobrança, não há julgamento, apenas amor, apenas a necessidade de um resgate. E aí eu quero que vocês prestem atenção, o contraponto dessa história. No começo eu falei de Alexandre, que tinha uma consciência da questão dos bens materiais, né? Apesar de tudo que ele fez, ele tinha essa consciência. E o neto, né, o avô do André Luiz, sem essa consciência, ainda preso às questões materiais. Alexandre reconheceu na hora da morte essa condição, de que ele não levaria nada daquilo, mas o avô do André não, mesmo depois de morto. E aí eu queria fazer uma pergunta para nossa reflexão. Eu lembro sempre, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, tá? Então essa pergunta é para mim também. Com qual dos dois nós queremos parecer quando chegar a nossa hora? Porque vai chegar, tá? Lamento, mas vai chegar. Com o vô do André Luiz, o seu Cláudio, ou com Alexandre? Entendendo que as coisas da terra são da terra, não são nossas. Ou apegados às coisas da terra. Então, que a gente não se afadigue pela posse do Hugo. Não nos preocupemos com o ter. Né, que a gente entenda que a gente precisa ser mais humano, ser mais caridoso, ser mais bondoso e principalmente pensar que de mãos vazias nós chegamos, de mãos vazias nós vamos partir. O que a gente leva é o que tiver cheio o nosso coração. Que a gente reflita sobre isso, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare a todos. Muita paz.